Mais uma resposta a um pastor protestante, dessa vez ao pastor Leandro Quadros. Ele tem um quadro chamado Na Mira da Verdade, e aqui ele tenta, neste vídeo, contradizer e colocar em xeque a questão do sacramento dos sacramentos dos católicos, que é a Eucaristia, onde nós cremos que Cristo nos ensinou que a hóstia não é mais pão e sim o corpo do Senhor, o sangue não é mais vinho, mas sim sangue de Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 25, tomai e comei, isto é o meu corpo, tomai e bebei, isto é o meu sangue, fazei isto em memória de mim. Não é um simbolismo, não é um teatrinho, né? E aqui ele tenta dizer que não há provas científicas para colaborar e comprovar a fé dos católicos, sendo que eu acho que faltou ao pastor estudar sobre os milagres eucarísticos. E aqui, lembrando que não é uma resposta ao pastor, mas sim ao tema que ele propõe. Vamos ver o que ele fala e vamos responder a isso. Veja bem, querido amigo, não há comprovação científica de que a hóstia seja transformada em carne e sangue de Cristo. Bom, aqui ele já cita a questão da ciência, né? Creio que falta ao pastor o que falta a muitos protestantes: estudar estudar a história da humanidade. E nós temos os milagres eucarísticos, né, onde centenas deles estão aí à disposição para estudo. Tanto é que muitos ateus, muitos médicos, muitos cientistas na história tentaram fazer o que o pastor vai tentar nesse vídeo: desmistificar, desabonar e revelar aí uma suposta mentira da Igreja Católica e farsa, né? Porque para eles a Santa Ceia ali foi um simbolismo que Jesus disse, é um símbolo, faça isso de vez em quando em memória de mim, isso aqui não é importante não, nós só estamos enchendo de linguiça a Sagrada Escritura aqui só para ter história para contar. Mas não é bem assim. Em Lanciano, na Itália, no século VIII, né, no ano de 700 e pouco, aconteceu um dos milagres mais conhecidos da Igreja Católica, que é o milagre de Lanciano. Aconteceu na cidade de Lanciano, por isso esse nome, onde o padre católico, na consagração, duvidou. Ele estava ali numa crise de fé, no seu ministério também. Eis que na consagração, quando duvidou, a hóstia se converteu em corpo e sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. É conservada em pequenos fragmentos até hoje esse milagre. E na época, institutos médicos e científicos, juntamente com a própria igreja, porque a igreja ela não sai aí batendo seu carimbo de autenticidade em todo milagre, ela é muito criteriosa, né? E ela mesmo contrata institutos aí científicos, no caso de milagres eucarísticos, para a comprovação de tais manifestações sobrenaturais. Então, contrataram um grande e renomado hematologista médico, Dr. Odoardo Linoli, né? E vamos ver aqui o relatório do Dr. Eduardo Linoli. Outros médicos depois dele tentaram, cientistas, numa tentativa fútil como a do pastor aqui de desmistificar a Eucaristia. E veja o relatório dele. A partir da análise do material colhido, o professor Linoli chegou às seguintes conclusões. Primeira, o sangue e a carne do milagre eucarístico de Lanciano são mesmo sangue e carne. O método de Uhlenhuth demonstrou que tanto a carne quanto o sangue são da espécie humana. Terceiro, a carne pertence ao miocárdio, ou seja, a um tecido do coração, dado que se verifica pelo formato das fibras e das células. Quarto, a carne e o sangue são do tipo AB, indicando com isso que pertencem a uma mesma pessoa, ou seja, ali todos os fragmentos são da mesma pessoa. E um adendo ao relatório. Em todo caso, a análise ainda demonstrou que mesmo após 1.200 anos, ou seja, isso aqui é um adendo ao relatório do professor, do doutor Odoardo Linoli, 1.200 anos depois, né? Nós vamos ter aqui, em todo caso, a análise ainda demonstrou que mesmo após 1.200 anos, as proteínas dentro do quadro soroproteico parecem ser distribuídas como se fosse sangue fresco, ou seja, sangue recém-extraído, conquanto o sangue do milagre esteja claramente coagulado, petrificado pelo tempo. Tal fator pode ocorrer em corpos mumificados por causa de um tratamento especial, químico, né, para a sua preservação, mas este não é o caso. Nem o sangue nem a carne do milagre de Lanciano receberam tratamento como indica o relatório. Ou seja, até hoje, médicos e institutos científicos têm acesso ao milagre. Quem sabe o senhor não faz uma excursão para lá, juntamente com a sua equipe, e tenta fazer o que nenhum médico, renomado médico, conseguiu até hoje: dizer que o milagre de Lanciano é uma farsa. Bom, aqui nós poderíamos falar de centenas de milagres, mas vamos falar daqueles que aconteceram antes da tal reforma protestante. Eu vou falar aqui dos principais milagres eucarísticos. Olha aqui.
Em Orvieto, 1263, gotas de sangue caíram na hora da consagração sobre o corporal. Em Ferrara, 1171, a hóstia se transformou em carne, assim como em Lanciano. Em Off da Itália, diante de uma profanação, ou seja, tentaram pegar a hóstia para profanar, a hóstia se transformou em carne e sangue puríssimo. Em Siena, Cássia, na Itália, né, na verdade, um padre colocou a hóstia dentro de um livro de forma imprudente para levar para um doente. Quando chegou lá para entregar a comunhão para o doente, ela tinha se transformado e manchado todo o livro de sangue, né? Siena, na Itália, hóstias foram conservadas, né? Eles acharam hóstias junto com esmolas jogadas na rua. Pegaram essas hóstias porque não sabiam se estavam consagradas, e essas hóstias estão conservadas até hoje. O milagre eucarístico em Portugal, né, em Santarém, onde também numa tentativa de profanarem a Eucaristia, e infelizmente hoje há muitas profanações, e me desculpe, esse tipo de vídeo aqui deste pastor é uma profanação, porque está colocando em xeque as próprias palavras de Jesus, né? A hóstia se converteu também em sangue. Então vamos ver aqui o que o pastor continua falando, porque até agora nada com nada. Se isso ocorresse, Deus estaria incentivando-nos a sermos canibais, né? Mas em Levítico 17:10 encontramos uma proibição de usar qualquer tipo de sangue, até mesmo sangue humano, obviamente, a menos que seja para transfusão, é outra história. É um perigo muito grande a sola escritura, sobretudo o fundamentalismo bíblico, né? Obviamente, ali no Antigo Testamento, todos aqueles códigos de lei do Levítico, de Deuteronômio também, realmente são verdades e instruções para todo ser humano. Ninguém vai matar outro ser humano para praticar canibalismo. Obviamente, Cristo no Novo Testamento, ele atualiza isso e abre a exceção para si. Ele disse, isto é o meu corpo, tomai e comei. Isto é o meu sangue, tomai e bebei. Ele não disse, é um teatro, né? Ele disse em João capítulo 6, né? Isto é verdadeiramente o meu corpo. É verdadeiramente comida, é verdadeiramente bebida. Ele está abrindo uma exceção para si para a questão da Eucaristia. Ele está fomentando, argumentando para fortalecer. Eis aqui uma exceção. Até porque há um paradoxo, né? Se nós formos observarmos ao pé da letra, sem a devida exegese, alguns trechos da Sagrada Escritura, por exemplo, lá em 1 Samuel capítulo 15, versículo 3, onde Deus manda Saul matar os seus inimigos, juntamente com as mulheres, crianças e recém-nascidos. Se formos fundamentalistas e não entendermos que Cristo atualiza isso em Mateus capítulo 5, versículo 44, dizendo que nós devemos amar os nossos inimigos e orar por eles até, se a gente for observar só o Antigo Testamento, a gente vai começar a matar as pessoas, os inimigos aí, né? Quem é inimigo meu, eu vou matar a esposa e os filhos também. Ora, cuidado. Aqui Cristo no Novo Testamento atualiza para si. Ele abre uma exceção para si. Ele não diz que eu posso comer carne humana, mas que eu posso comer a carne dele. E que ali o sacramento dos sacramentos, a Eucaristia, não é um símbolo, e sim uma grande verdade. E vamos então ver aqui o que o pastor continua dizendo, porque até agora nada com nada, de novo. Agora, quando a Bíblia fala, Jesus fala assim, para comer a carne dele e tomar o seu sangue, é uma forma simbólica de dizer que a pessoa tem que aceitar a Cristo na sua vida. Tanto a sua morte na cruz, quanto o seu sangue derramado em favor do pecador. Por exemplo, Cristo falou em certas ocasiões no Evangelho, como por exemplo, em João capítulo 10, ele falou, eu sou a porta. Isso não quer dizer que ele seja literalmente uma porta. Simplesmente ele é o caminho para a salvação. Quando ele fala que ele é o pão da vida, ele está dizendo que ele é aquele ser que nos alimenta, que nos sacia espiritualmente. E, portanto, a ideia da transubstanciação, de que água, ou melhor, de que o pão e o vinho são transformados literalmente no corpo de Cristo, isso é uma heresia, isso não pode ser baseado na Bíblia, não há base para isso, e nós não podemos aceitar uma barbaridade dessa. Bom, ele chama de heresia e de barbaridade o que o próprio Cristo disse. E nós vamos provar aqui. Ele usa o argumento de João capítulo 10 que Cristo disse, eu sou a porta. E verdadeiramente Cristo é a porta, mas não literalmente, né? Obviamente, ele é um homem, o Deus que se fez homem. Todo homem, todo Deus, carne, osso, sangue, células, fibras, como nós. Assumiu a nossa condição. Ele não é uma porta de madeira ou de aço. Qualquer criança de 5 anos entende isso. Agora, o pastor se esquece das palavras de Jesus, que eu vou colocar aqui para você. Onde, neste caso, ele fortalece, ele coloca alguns indícios a mais, argumentos a mais,
para fortalecer e fazer com que nós não tivéssemos dúvidas de que ele aqui estava falando literalmente. Então vamos ver aqui o que Jesus nos fala. Ó, João capítulo 6, versículos de 54 a 57. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Então vamos ver se Jesus está falando literalmente. E eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeiramente uma comida. O próprio Jesus está dizendo, é verdade o que eu estou dizendo. O meu sangue é verdadeiramente uma bebida. E quem come minha carne e o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai me enviou, vive. E eu vivo pelo Pai. Assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Jesus disse, verdadeiramente, minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida, justamente para que nós não tivéssemos dúvidas e não caíssemos em enganações como essa. Então, fica o convite ao pastor de não ser fundamentalista e de tentar provar que os milagres eucarísticos espalhados pelo mundo são, na verdade, uma farsa. Porque até hoje nenhum médico, nenhum cientista renomado conseguiu. Pelo contrário, milhares deles que fizeram a fútil tentativa se tornaram católicos. Quem sabe o pastor também não se converte fazendo um estudo sincero ou até mesmo uma caravana científica para tentar, por exemplo, desmistificar o milagre de Lanciano. Estamos esperando ansiosamente a sua tentativa. Então, se gostou, inscreva-se no canal, fique com Deus e meu muito obrigado.